Chegamos a um dos vídeos mais esperados desse canal. Não que vocês pediram, mas é um vídeo que eu sempre sonhei em fazer e nunca tinha tido espaço. E pra isso eu trouxe esse cristal sem defeitos, a Gabi. Sem defeitos. Sem defeitos, é um cristalzinho precioso que vocês já conhecem. Se apresenta, amiga. Eu sou a Gabi. Eu estudo Direito, sou militante anticárcere na Frente Estadual pelo Desencarceramento de São Paulo. Trabalho na Pastoral Carcerária. Show. Acho que é isso. E vocês conhecem ela, quem conhece ela por um vídeo da Jut, que elas discutiram essa questão do encarceramento. Por que eu acho isso importante? Porque se você não acha isso importante, você tá muito errado e você com certeza tá muito mal informado. Esse é um dos maiores problemas que o Brasil tem hoje. E por que eu gostaria de falar sobre isso? Porque eu também tinha, como toda a sociedade, é bizarro que isso aconteça, a gente só se relaciona com a visão idealizada do cárcere. E o que é a visão idealizada do cárcere, amiga? Basicamente, o cárcere tá aí pra ressocializar as pessoas, pra deixar a gente se sentindo, a sociedade, que é uma coisa muito boa, deixar a sociedade se sentindo mais segura das pessoas que são muito ruins. Naturalmente muito ruins, né? São pessoas nasceram dadas pra isso, né? Exato. Que foram feitas pra isso e tal. Essas pessoas ruins que a gente precisa se proteger delas e aí a gente bota elas nos cubículozinhos pra melhorar a vida delas. Cubículos que são o quê? Prisões de luxo, né? São Com hotéis certeza, de luxo hotéis. em que ficam... E aí, enquanto essas pessoas estão lá, custando milhares de reais ao Estado e do contribuinte, porque sai direto do seu imposto para lá, as famílias delas estão recebendo pensões milionárias, Com certeza. assim. E estão super bem de vida, e são super bem tratadas nas instituições, né, nossa, amiga? Tudo muito E aí, depois que a pessoa bem sai de lá, obrigada. o que acontece com ela? Ela volta pra sociedade outra pessoa. Com certeza, volta Nova. regenerada. E a sociedade E a recebe sociedade bem. faz o quê? Abraço. Oh, Um abraço. que saudade. Que saudades, que bom que você Tudo voltou, bom? né? Infelizmente isso não existe, né, amiga? E aí existe uma realidade do cárcere no Brasil. E como é que é a realidade do cárcere no Brasil? Pra começar, a terceira maior população carcerária do mundo. O Brasil tá lá, assim, no ranking. Sempre um 7-1 diferente. O Brasil tá aí com a terceira maior população carcerária do mundo, batendo aí a marca de 728 mil presos, quando tem 300 mil vagas. Então, assim, um déficit de vagas muito grande. São duas pessoas ocupando o lugar de uma, né? Exato. Mas que nem seria esse o problema, né? Porque eu acho também que a gente pode cair num erro de começar a discutir déficit de vagas e começar a falar... De repente, a gente tá pedindo pra construção de novas prisões. Quando aqui em São Paulo isso nunca funcionou, né? Porque foram construídas, por exemplo, em São Paulo, num período muito curto, 20 prisões, cerca de 20 prisões, acho que foi de 2010 a 2016 foram construídas 20 prisões e em 2016, 18 delas já estavam funcionando em superlotação. Ou seja, Assim, a questão não é a falta de vagas, mas o quanto o encarceramento em massa é uma política, é um projeto político, né? Pra prender essas pessoas que Marx chamava de exército industrial de reserva. Ele tá ali gerindo, o cárcere ele gera essa população, porque o capitalismo se baseia em quê? Exploração de uns sobre muitos. E baseado nisso a gente não vai ter moradia pra todo mundo, a gente não vai ter saúde pra recurso pra todo mundo. Exato, a gente não vai ter, e vai ter muitas pessoas que vão sobrar, muitas pessoas que vão ficar essas pessoas vão ser essa população sobrante e essas pessoas que são criminalizadas e essas pessoas que são encarceradas. Então a gente pega todos os nossos problemas sociais, constrói uma instituição total e a gente some com todos os nossos problemas sociais. E a gente não lida com nada e fica tudo muito bem, muito obrigada. E quem são essas pessoas no Brasil, amiga? No Brasil essas pessoas são em sua maioria negras, são em sua maioria pobres. No Brasil, quando a gente olha para o quadro das mulheres, 60% das mulheres são negras. Quando a gente olha para a questão da educação, mais 60% não tem ensino fundamental completo. Então a gente está falando de uma população que teve todas as negativas de direito que são básicos, são coisas essenciais da vida, como educação, saúde e tudo mais. São pessoas que são frequentadoras da Cracolândia, por exemplo, porque em São Paulo 70% das pessoas que passam pela Cracolândia, que frequentam a Cracolândia, já passaram pelo cárcere em algum momento. Então são essas pessoas, são marginalizadas na sociedade e por serem marginalizadas, são criminalizadas. E aí a partir dessa narrativa de que essas pessoas são criminosas, você pode fazer absolutamente o que você quiser com elas, que ninguém vai se importar, não vai ser motivo de protesto, não vai ser motivo de nada. São seres humanos de subcategoria, né? Exato, essa é a grande produção do cárcere, é produzir
vidas matáveis, vidas descartáveis. Essa questão da quantidade de pessoas encarceradas e números de criminalidade, qual que é a relação? Existe uma relação de mais encarceramento e mais segurança? Não existe um estudo no mundo que demonstre que quanto mais você prende, vai ter uma diminuição significativa da violência. Inclusive, o Brasil, se fosse pensar em ordem de prioridade de crimes, né? O homicídio seria um crime hiperpunido, né? Em regra, assim, pensando logicamente. Mas o homicídio é 10% dos crimes das pessoas que estão presas hoje respondem por homicídio. A maioria das pessoas que estão presas respondem por roubo, furto e tráfico de drogas. Crimes assim, ou crimes sem vítima, que são esses crimes contra a saúde pública, ou crimes de cunho patrimonial, né? De lesão ao patrimônio. É que a propriedade tem que ser protegida, né? Com certeza. Impressionante. Tá. Não, e isso tem tudo a ver também a questão dos homicídios. O Brasil é um país que tem mais de 60 mil homicídios por ano. Ali, são números. É isso que eu ia falar, são números muito pareáveis, se não muito superiores. Exato. Aos de conflitos, de áreas de conflito, tipo, internacional, no caso. E aí, se a gente olhar pra quem morre, a gente entende por que esses crimes não são investigados e punidos. Porque 70% das pessoas que morrem são jovens negros. De 18 a 29 anos. De 29 anos. Tá. Isso, de 18 a 29 anos. Então, assim... Isso é muito coincidência pra ser verdade. Exato. Né? Eu postei um post que foi um pôster que eu vi seu até no seu Instagram. Eu repostei e vou pedir pra Joana botar aqui na tela. Que diz que todo preso é um preso político. Então, o que significa isso? Quando a gente diz isso pras pessoas, existe muito... Não. Oh, meu Deus, o que você tá falando? Meu Lula tá preso. Meu Lula ninguém solta. Ninguém solta a mão do Lula. Lula está preso. Lula está preso, babaca. Ah, não. É sempre isso, Lula está preso. Se a gente entende que o encarceramento em massa é um projeto político para dar conta da crise do capitalismo global, que é isso, se baseia em exploração e por isso vai ter sempre uma população sobrante, nada mais justo do que falar que todo preso é um preso político. A partir que todo desse preso projeto... é fruto dessa política. Né? Exato. E isso não quer dizer que as pessoas não cometam crimes, mas isso quer dizer que certas pessoas cometem crimes e são senadoras ao mesmo tempo e tá tudo certo, entendeu? E tem certas pessoas que cometem crimes e que carregam 500 toneladas de pasta base e estão aí. E tá aí, rodando, concorrendo, sabe? E tal. É isso. É entender que a seletividade do sistema penal faz com que Rafaéis Bragas existam, que é isso, é um jovem negro que estava lá numa manifestação enquanto tinha uma série de pessoas lá em um contexto muito X. Ele é encarcerado. O Rafael Braga é o único preso e condenado. Ele era, até os 23 do Rio de Janeiro serem condenados, mas até um tempo atrás ele era o único preso e condenado, porque mais de 1.000 pessoas foram detidas durante as manifestações de 2013. Mas ele foi um dos únicos que foi preso e condenado. E ele foi preso e condenado por estar portando a perigosa substância que se chama pinho-sol. Ele não era morador de rua, mas ele estava ali num contexto de rua e ele trabalhava com reciclagem e não voltava para casa porque por conta do preço da passagem. No caso, né? Bastante. No caso, não voltava. Irônico, para dizer o mínimo. É muito ilustrativo mesmo, assim. Ele não voltava para casa por conta do preço da passagem e tal. E aí ele foi encarcerado, foi detido com um pinho-sol, que é uma substância nada inflamável. Que eu tenho aqui em casa, viu? Que é uma substância nada super, inflamável. Né? E foi preso por Pinho-sol, pra quem não sabe, é produto de limpeza, tá, gente? É um fucking desinfetante. Tipo, foi preso por porte de artefato incendiário, acho que é esse o tipo penal. E aí ele foi condenado, ficou mais 5 anos preso. Depois ele foi solto. Mas e aí continua. O que aconteceu com ele? A seletividade penal, ela não falha. Ela não falha. Ela não falha. O caso dele vai bastante além ainda. E aí ele volta pra casa com uma tornozeleira eletrônica, né? Porque tornozeleira eletrônica, pra quem não sabe, ela tipo, te rastreia e é uma forma de cumprir uma medida, uma pena num meio aberto, que não seja uma privação de liberdade. E ele volta pra casa, fica com a tornozeleira eletrônica e em algum momento ele vai pra padaria comprar pão pra mãe dele e os policiais abordam ele e forjam ele com 6 gramas de maconha e
0,6 de cocaína, coisa assim, ou 9 gramas, enfim. Eu não lembro bem os números. Mas coisa muito pouca, e aí ele é condenado a 11 anos de prisão. E 11 anos de prisão e pagamento de uma multa de mais de R$1.000 por tráfico de drogas e associação criminosa. E a associação dele ao tráfico se dá porque ele mora numa área de domínio de tráfico. Então, assim, se você mora numa comunidade que é dominada pelo tráfico, logo você é um traficante. E aí se dá a criminalização da pobreza, aí se dá a criminalização de territórios inteiros, aí se dá a criminalização de populações inteiras, que não vem daí, né? Não vem de hoje, não vem de ontem, vem de muito tempo atrás, assim, é muito um resultado do pós-abolição, né? A partir do momento que cria-se esse medo das revoltas, a partir dali da revolta do Haiti, dos escravos no Haiti, que vão lá e tomam o governo e expulsam os colonizadores, os franceses. E aí cria-se um medo do haitianismo e se criam vários tipos penais para criminalizar essa população. E isso perdura até hoje. Já tem 400 anos de pessoas negras sendo carceradas, sendo massacradas, criminalizadas. E a grande produção disso é corpos matáveis mesmo. Que é isso, se você notar qualquer narrativa de um jovem negro que é assassinado, tudo se torna justificável se ele tem antecedentes criminais. E por sua vez, qualquer narrativa que você tenha de qualquer jovem branco, de classe média alta, que tenha qualquer... É engraçado, é tipo aquelas manchetes de jornais interessantes, né? É do tipo, jovem erra ao pegar algo sem... poder de loja, não sei o que, que é o famoso assaltante rouba a bosta de uma loja. Mas se ele é branco, foi por engano, né? Ele não sabe, é um garoto, né? Faz tudo sem querer. Crianças, não é mesmo? E a história do Rafael Braga ainda vai um pouco mais longe, porque ele tem uma pneumonia, ele contrai a pneumonia, uma tuberculose. Na prisão ele fica 1 ano. Sim, e a partir da tuberculose que ele vai pra casa. E agora conseguiu cair o crime de associação, que não tinha fundamento nenhum. Os advogados recorreram e conseguiu diminuir a pena, mas ele segue cumprindo prisão domiciliar. Exatamente. Depois ele ficou 1 ano pedindo atendimento médico para uma tuberculose. Enfim, bastante ilustrativo. Quem vai pagar, né, pro Rafael Braga o tempo da vida dele que ele tá lá dentro, encarcerado? Quem vai... o que paga isso? Essa é a grande questão. Existe como devolver esse pedaço da vida dele para ele? O que ele tá passando, né? Enfim, o desmonte da família dele, o que a mãe dele tá passando, o que a família dele tá passando. Eis a questão, né? Não, e é essa signa que leva para sempre, né? Porque é isso. Tudo se torna... O que tentam fazer com a Marielle a partir do momento que ela é assassinada? Criminalizar ela, sabe? Porque a partir do momento que uma pessoa é criminalizada, que ela pode ter incorrido num crime ou não, a gente acha que a morte daquela pessoa é justificável, sabe? Dependendo de qual pessoa ela for, né? Exato. Dependendo de quem for, não. Coisa que não aconteceu com a juíza Patrícia, que foi morta praticamente no mesmo contexto, mas era uma mulher branca. Marielle era uma parlamentar, assim. E a questão de raça estrutura o sistema do cárcere, mas não só. Não. Explica um pouco isso. A gente tem, por exemplo, não só a raça estrutura o cárcere, como é utilizada como tecnologia para expansão dessas violências, expansão desse controle, como também o patriarcado, que é isso. Acho que se o encarceramento no geral cresceu de 2006 a 2016, num período de 10 anos, 200%, entre as mulheres cresceu 600%. Então, e são mulheres negras, né? O patriarcado também é muito importante, porque é isso, tem aquela figura do você é mulher, você é mãe, você não devia estar cometendo crime. Tem também a questão das mulheres que não são presas, mas que têm familiares presos. O que elas passam para visitar, para manter esses laços, porque, por exemplo, aqui em São Paulo tem uma característica de interiorização dos presídios. Então, essas mulheres moram, em sua maioria, em centros urbanos e precisam nos sábados e nos domingos, que são os dias de visita, elas precisam se deslocar por 11 horas de ônibus, por 10 horas de ônibus, para visitar o seu filho que está preso, chegar lá, passar por uma revista vexatória, ou então passar por um scanner que ninguém sabe se tem radiação ou não. Então, existem todas essas questões e que tem tudo a ver também com o corpo da mulher, com a autonomia da mulher. Porque se você pensar, as mulheres que estão presas, ela tem muito menos visitas. As filas de visitas são quase
são muito menores, e quando tem fila de visita também são mulheres que estão lá visitando. Então tem muito essa relação também do patriarcado e do quanto a violação aquelas mulheres é muito específica. O que é a revista vexatória para todas as mulheres que se perguntam, elas vão falar que é um estupro. Elas vão falar que é um estupro. E essa autorização dessa violação desse corpo feita pelo Estado só se dá por conta do patriarcado estruturar esse sistema também. E elas sustentam os presos que elas vão visitar. Sim. É sempre bom lembrar, porque elas se deslocam por 11 horas de ônibus com tudo que o filho ou enfim, o marido vão precisar, porque o Estado não fornece nada. Isso é um mito de que o Estado está ali sustentando essas pessoas. Né? Não recebem auxílio reclusão. Não recebem auxílio reclusão. Bolsa pra preso é uma coisa que não existe. Auxílio reclusão, acho que são 6% das pessoas que são familiares de pessoas presas que recebem, porque isso existem uma série de requisitos que a maioria das pessoas não atendem, não se encaixam nesses critérios, né? E é isso, elas passam por essa série de violações para manter algum tipo de vínculo familiar. Que é isso, o Estado fala, vou te reintegrar à sociedade, vou te reabilitar a estar em sociedade. Como eu faço isso? Eu acabo com todos os vínculos que você tem com a sua família, com todos os vínculos que você tem com a sociedade no geral, fecho você do mundo. E com qualquer vontade de viver que você tem, inclusive. Exato, também, né? E vai dar tudo certo. Vai. Não, e você vai sair e vai ser humilhado por toda e qualquer pessoa que te encontra na rua. Por conta da signa que você leva, né? De egresso do sistema prisional. E, além disso, é um território de expansão e de utilização dessas tecnologias, dessas violências, dessas opressões como tecnologia, como, por exemplo, a LGBTfobia. As mulheres trans ficam presas em presídios masculinos. As mulheres lésbicas que não performam muito bem as expectativas de gênero que... Quando acontece, por exemplo, de tropas de choque entrarem dentro dos presídios, o que todas elas dizem é que elas apanham mais, e os agentes dizem, se você quer parecer homem, você vai apanhar igual homem. Então, todas essas violências, essas opressões, são de alguma forma utilizadas também como tecnologia para oprimir mais, para controlar mais e para ditar mais como vai ser, como que aquelas pessoas vão viver. Entendi. Como elas não vão viver, né? Aquilo não é vida. E tudo isso, amiga, acontece dentro de um país democrático. A sociedade brasileira coexiste com essa tragédia humanitária dentro de território de forma muito normalzinha, né? Muito normalizada. Eu acho que o Alisson Mascaro é muito assertivo nisso, em falar que não sei se cabe a nós defender as instituições democráticas nesse momento, inclusive, porque não é república e não é democracia, é o governo do capital. E é exatamente isso que acontece. É o que você tem que vai ditar se você vai ter uma defesa técnica adequada ou não. É o que você tem que vai ditar se você tem, sei lá, garantias mínimas ou não. É aquilo que é você... total isso, Exato. Né? E é a partir daí que vai estruturar o tanto de violações que você vai sofrer na sua vida. Então, para uma grande maioria das pessoas... Democracia é uma grande palavra obscura que ninguém sabe o real significado dela. Que é isso. O que é democracia se não a polícia subindo no morro para dar esculacho? Essa falência do sistema carcerário tem tudo a ver com a nossa tragédia da segurança pública, né? Os países que reduzem as populações carcerárias são os países que conseguem investir minimamente numa estrutura de Estado que acesse a população, né? E que também nesses países não acontece nada de graça, porque eles conseguiram construir essa estrutura saqueando a nós, né? Então não tem, there's no free lunch, não é mesmo? Não tem almoço grátis. De qualquer forma, é uma tragédia humanitária, né? E a gente coexiste com isso como se nada acontecesse. E aí quando estouram essas questões como estourou agora, está estourada agora no Ceará, ou como estourou, cada hora estoura num estado diferente, porque são panelas de pressão, né, gente? Surpreendente é não estar estourando o tempo todo. Surpreendente é não estar acontecendo agora em São Paulo uma rebelião, porque as condições de encarceramento são bizarras. Acho que é necessário, nesses momentos, afirmar categoricamente que não é crise, não se trata de crise, não se trata de falência, não se trata de fracasso, é um projeto. Que tá funcionando, que tá né? funcionando muito bem, obrigado. E funcionando pra quem? Pro capital, né? Exato. Esse é o ponto, caraca.
E qual que é essa... Que bosta, sério. Eu tenho vontade de morrer. Quando eu não tô triste, eu tô chorando. Quando eu não tô brava, eu tô chorando. Tô chorando. É isso. Basicamente. Qual é a saída pra essa tragédia, no caso, amiga? Essa tragédia planejada e bastante bem financiada. Desencarcerar. Desencarcerar? Desencarcerar. É simples assim, fácil assim. E como é que a gente faz isso? Bom, eu participo de uma articulação política nacional que se chama Agenda Nacional pelo Desencarceramento. E ela é um documento que, mais que um documento, é uma articulação política que reúne 10 pontos que são pontos de saída, de pensar um rumo, um país rumo, um projeto rumo a um desencarceramento massivo das pessoas, a uma redução massiva da população encarcerada. São 10 pontos, e aí são 10 pontos que, se feitos isoladamente, não faz sentido. Então, é preciso assumir um compromisso político. Com a agenda inteira. Exato, com a agenda inteira. Porque é isso. É um documento que a gente fez com Mães de Maio, com Pastoral Carcerária, com movimentos organizados no Ceará, em todos os lugares do Brasil, para falar, ó, daqui para cima, é daqui para mais, entendeu? Que é isso, as pessoas oferecem soluções que são... Você olha para elas e fala, a prisão já nasce reformada. A prisão é uma instituição que já nasce reformada. Ela está aí há muitos anos se reformando e falando que vai dar certo um dia e não dá, sabe? É um projeto que tá aí, dá certo. É que não tem dar certo, né? Tipo, é esse o ponto, não tem dar certo. É bem esse... Sabe a piada de todo mundo falando que a gente tá com energias negativas, jogando energias negativas no governo? Exato. Não tem como torcer pra essa agenda dar certo, gente. Exato. Se ele implementar e der certo, o que vai estar acontecendo com a gente? Exato. São pontos ligados a não só a questão do encarceramento, mas também a questões de uma nova sociedade. E aí ela tem 2 eixos principais, que é o desencarceramento e a desmilitarização. Entendendo que são 2 braços que precisam andar juntos, porque não dá pra uma mãe estar chorando a morte de um filho, e não dá pra uma mãe estar chorando a prisão de um filho, sabe? A gente precisa caminhar nesses 2 sentidos. E a desmilitarização, bem rapidamente, o que significa? Bom... A gente pode... Depois ela volta e explica, a gente faz um vídeo direito sobre a militarização. Rapidamente. Mas rapidamente. A desmilitarização não é só da polícia, mas também da sociedade. Então, entender que a gente precisa criar outras formas de resolução de conflito. Entender que a gente precisa individualizar os casos e também coletivizar os conflitos a partir do momento que a gente admite que a gente tem uma cultura de estupro, é isso, a gente já avançou nesse nível, então a gente precisa lidar com isso coletivamente, já que é uma cultura, já que é algo socialmente aceito, né? Que é isso, um Estado que, sei lá, pega um estuprador falando, olha, que errado, você estuprou, você vai ser estuprado na cadeia porque você estuprou, ele não tem algum problema com o estupro, ele autoriza o estupro em alguma Exatamente, ele, inclusive, ele permite, ele cria as condições de existência para isso. Então, a gente precisa lidar com os nossos problemas de uma forma comunitária, entendendo eles seriamente e desmilitarizando no sentido de entender que a saída não é... A coerção, no caso, Exato, né? A saída é criar... E a violência. Criar consensos, criar minimamente formas da sociedade dialogar, da sociedade resolver os seus conflitos autonomamente, coletivamente, comunitariamente e de uma forma antipunitivista, claro. É uma fada, não é uma pessoa. Acho que é isso. Mas Perfeita. É isso. Conheçam a Agenda pelo Desencarceramento. Tem um site da agenda. Ó, tudo que ela me der de material vai estar aqui na descrição. Todos os links PDFs com os documentos. E eu vou deixar o Instagram dela aqui na tela. Siga ela no Instagram. Ela vai produzir sim mais conteúdo pra internet falando sobre esses dados. É isso. Mas eu vou deixar aqui as redes sociais da Gabi pra vocês seguirem ela. Muito obrigada, amiga, por ter vindo. Volte sempre. Não saia nunca mais. Eu acho que ou a gente começa a falar sobre as feridas que estão aí abertas, fedendo na nossa sociedade, ou vai ficar muito difícil da gente conseguir sair do lugar em que elas estão. Me fizeram uma pergunta que eu vou responder num outro vídeo, nem nesse agora, mas acho que vale pra cá. A menina perguntava assim, como fazer as coisas e como fazer as coisas. Eu acho que as pessoas me perguntam isso o tempo inteiro. Eu acho que uma excelente forma de começar é olhar para os problemas que a gente tem. Mais do que sair dessa dinâmica da política eleitoral, é olhar para os problemas. Porque se a gente olha para os problemas, a gente consegue entrar numa agenda de propostas. E quando a gente propõe saídas, talvez a gente consiga, né? Construir outra sociedade. Eu acho que é um pouco assim, conhecendo os problemas que a gente tem, olhando para eles de modo realista. Porque não se olha de modo realista para esse problema. Não. Ninguém olha. É uma coisa que eu conheço poucas agendas esvaziadas como essa. Tanto da esquerda, no campo da esquerda,
quanto da sociedade em geral. Existe um consenso que é de todo mundo, tá ligado? A esquerda é muito punitiva. Né? No momento que, sei lá, o Haddad fala que vai soltar certas pessoas que cometeram crimes de menor lesão ofensiva, as pessoas começam a quase falar, perde a eleição, volta nesse ponto, não faça isso. E é isso, a gente é punitivo, a gente quer que essas pessoas fiquem presas. Exato. E como se isso não produzisse os problemas que produz, porque esse é o ponto, segue produzindo. Não vai se resolver a agenda da segurança pública sem discutir o cárcere, não vai. Assim como não vai resolver a agenda da segurança pública militarizando mais. Isso não vai acontecer, matar mais gente não é sintoma de segurança. Exato. Esse é o ponto, né? Não, e é isso. O cárcere, ele não só não resolveu o problema da violência, como ele agravou o problema da violência. Exatamente. E a agenda que tá aí se vendendo como uma solução para a segurança pública é uma agenda de agravamento desse quadro, não é uma agenda de solução desse quadro. Sim. Então, o clima de revolta e a vontade é de matar. Inclusive, Dória. Ai, sério. Inclusive, Dória. Dória. Me aguarde. É isso, gente. Muito obrigada, amiga, de verdade. Acho que é um privilégio poder escutar, porque a gente quase nunca tem acesso a esse tipo de conteúdo. E a gente vai falar mais sobre isso. Vamos nesse canal, a gente vai. E no Tese 11 também, porque eu ouvi boatos. Ouvi boatos de que vai pro Tese 11 também, né? É isso. Então é isso. Apoia o nosso canal. Nós temos uma plataforma de apoio recorrente. E é assim que a gente financia esse trabalho. Não tem via publicidade aqui. Me siga nas redes sociais, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Dá um tchau, amiga. É isso. Arrasou. Perfeita. É isso, quando porra. Você tem você fez assim, ó. Tô feliz pra caralho. Eu nunca consegui pautar isso, amiga, em anos.